Amém? Graça e paz, meus queridos alunos, graça e paz você que está conosco na plataforma digital aí no vídeo. E vamos para a próxima aula, ou para a nossa aula de hoje. Hoje, 25/3/2024, e continuando dentro daquele projeto Visão Celestial, né? Nessa insistência, nessa tecla importante sobre visão. Nós temos desenvolvido já vários aspectos, né, sobre visão, várias nuances, várias esferas, e hoje não será diferente. Nós vamos tratar um outro assunto que também é de suma importância. Então, você que também está conosco, depois vamos enviar o esboço aí para todos, vamos enviar o esboço para o pessoal aqui da comunidade, da igreja, e também para vocês aí da CEPAM, do Brasil. Visão. Algumas observações. Hoje nós não vamos usar o livro. Está no livro, tá? Está no livro. Quando Paulo, aos Gálatas, ele declara que a visão que ele recebeu, a salvação que ele recebeu, o chamado que ele recebeu, não foi dado por homens. Paulo recebeu uma revelação direta do Senhor. A experiência que Paulo tem, que Saulo tem no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, é uma experiência radical. Ele teve uma experiência direta com o Senhor. O capítulo 9 todo é um pano de fundo do encontro que Saulo teve com Jesus na estrada de Damasco. Vocês sabem, ele estava perseguindo a igreja, levando carta dos maiorais, ele era membro do Sinédrio, e em sendo membro do Sinédrio, ele tinha autoridade. E aí Paulo fala de uma coisa que é importante: revelação. E no aspecto visão, revelação, Gálatas 1:1 e Gálatas 11 e 12. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo fala sobre essa revelação que ele tem. E ele diz ali que quando ele recebe a salvação, a revelação, o encontro com Jesus, ele não consultou nenhum apóstolo. Ele não foi para a igreja de Jerusalém. Ele guardou aquilo para ele, e ele, começou a meditar, ter uma experiência pessoal. Ele se ausentou no sentido da geografia apostólica e começou a meditar naquilo que o Senhor posteriormente ia trabalhar na vida dele. Então, 1.1, Sara, o que está escrito aqui? Visão e a revelação. Gálatas 1:11 e 12, Mateus 24:2-7-14. Amém. Então, Jesus também, visão e a revelação. Jesus também fala em Mateus 24. Mateus 24 também é considerado o capítulo escatológico, o capítulo da revelação, onde Jesus começa a orientar os discípulos acerca dos tempos finais. Então, Jesus alerta, ele abre a visão dos discípulos em relação aos eventos do final dos tempos. Ele não dá data, não autoriza, não é autorizado, nem autoriza ninguém a especificar, a datar os acontecimentos, mas ele mostra sinais. Ele dá alguns sintomas do que anteriormente acontecerá ao grande evento da vida, do retorno dele novamente. Então tem uma palavrinha aqui grega, não sei se vocês conseguem ler essa palavra, mas essa palavra é eschatos no grego, significa futuro, e logia, ou logia, que significa tratado ou estudo. Então isso que nós queremos falar hoje, que a visão que Deus nos dá também é o quê? É uma visão que nos permite também interpretar como visão escatológica, ou seja, a visão do futuro, um tratado, um estudo das coisas que vão acontecer no futuro. A profecia é uma forma de uma visão escatológica. O profeta é levantado por Deus e ele ministra coisas que não aconteceram ainda, mas que vão acontecer. Muitas profecias já aconteceram. Dentro do Antigo Testamento, nós temos profecias que aconteceram no período do Antigo Testamento. Temos profetas que profetizaram a vida de Jesus no período do Antigo Testamento, aconteceram no período do Novo Testamento.
Enfim, a visão, ela se cumpre. Ou seja, a visão escatológica, quando vem de Deus, ela é precisa. E ela acontece ao seu tempo. Amém? E esse tempo de Deus, nós já aprendemos isso aqui também, nessa visão Kairos. Lembra? Kairos, o tempo de Deus. É a visão de Deus, visão Kairos. 1.2, sabe? Visão que antecipa os fatos. A visão que antecipa os fatos. É muito importante isso, como discípulos de Jesus, nós estarmos atentos para a visão que antecipa os fatos. Acontecem algumas coisas que são revelações especiais de Deus? Acontecem. Eu vou contar a vocês aqui na minha vida particular. Esse prédio que vocês estão vendo aí, que é chamado Isqueiro, aqui da Maia, esse prédio todo envidraçado, eu antes de vir a Portugal, eu já tive uma visão desse prédio. Ele não era nem construído ainda. Ele não era construído, incrível, mas era nessa dimensão. Eu me lembro que eu entrava no prédio e lá tinha um senhor que ele era o representante da cidade e eu conversava com ele. Esse senhor era um senhor, né, gordo, com óculos, muito educado, e na realidade era o antigo presidente de Câmara, que é o Vieira de Carvalho, aquele que está ali na estátua. Jura que esse senhor na estátua que está com a mão assim? Eu tive essa visão antecipada. Quando eu chego em Portugal, não tinha sido construído ainda também, mas ele estava em fase de construção. Quando termina a construção do prédio, inaugurado, e eu olho e vejo, aí lembrei-me, a ficha caiu. Eu falei, Senhor, eu vi isso antes de ser construído, que era um sinal de que o Senhor era permitido eu estar aqui. Então eu estou aqui em Portugal, não estou aqui por vontade própria, não estou aqui por interesse ou por um desejo egocêntrico no meu coração, estou aqui porque Deus me enviou. Isso é visão antecipada, escatologia, escatos. Deus permitir você ter uma sensação, uma visão, uma intuição do Espírito acerca de coisas do futuro. Já teve aquela experiência chamada déjà vu? Quem já teve essa experiência? Já tive aqui. Às vezes coisas que acontecem num banco, você está fazendo aquele movimento, você fala, mas eu já fiz isso aqui. Essa questão, a questão espaço e tempo, quem estuda isso fica abismado. Eu desafio vocês, jovens, a estudarem sobre física atômica, física quântica. Estudem isso, estudem Albert Einstein, estudem pessoas que se entranharam em questões do espaço e tempo, que é muito interessante. A gente vai perceber que é relativo. Espaço e tempo é um conceito que nós não compreendemos na plenitude, mas que pode haver um conflito de tempo e espaço. Acontece isso, é um negócio doido, não dá para explicar. Mas a realidade é essa. A realidade de Deus às vezes confronta com a nossa realidade e nos traz estranheza. Por quê? Porque é coisa de Deus que confronta com o nosso dia a dia. Deus permite isso? Claro que Deus permite. Mas que nós possamos tirar isso para o proveito do bem. Eu tenho trabalhado com pessoas, também levado o Evangelho a pessoas que têm, parece que espírito de premonição. Uns falam, isso é do demônio. Nem tudo é do demônio. Nem tudo é do demônio, não vamos demonizar tudo. Há pessoas que têm, e você tem que trabalhar nela, levar o Evangelho a elas, porque elas têm percepção espiritual. E quando elas são afinadas com o Senhor, quando elas estão alinhadas com o Senhor trabalha e transforma o coração delas. 1.3, Sara. Visão que prepara o discípulo. Então, visão e revelação, escatologia, é uma visão que prepara o discípulo. É a visão que se cumpre. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Diogo, ponto 2 aí na nossa subdivisão. O que está escrito aí, Diogo? Dá para você ler daí? Acho que sim, visão e o Evangelho da Graça, é isso? Isso, visão e o Evangelho da Graça. Não é Evangelho da Graxa. Não, da Graça. Da Graça, muito bem. Leu muito bem. Porque tem Evangelho da Graxa por aí. É Evangelho da Graça. Isso está em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, que se alguém puder aí já abrir por mim, isso vai ser interessante a leitura.
Efésios capítulo 2. Vou pedir até a Sara poder ler para nós, que ela está aí já com a Bíblia, com a espada aberta. Evangelho de Efésios capítulo 2, versos 8 e 10, que aborda visão e o aspecto do Evangelho da graça. Como leu muito bem o Diogo, que não é Evangelho da graça. É da graça. Da graça. Está aí? Está aberto aí, Diogo? Tá. Então leia já, Diogo. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Porque vocês são salvos pelo Evangelho da graça. Isso é um dom da fé. Não vem de vocês mesmos, mas vem de Deus. Verso 9 está. Efésios 2, 9. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. E o 10? É porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Porque somos salvos pela graça, isso não é de nós, é visão de Deus. Porque vocês são feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou. Olha a visão. Visão de antemão, preparou. O Senhor preparou de antemão. Escatologia é o Senhor preparar de antemão. O que é um preparo de antemão? Alguém pode me responder isso? O que é um preparo de antemão? Uma coisa feita antecipadamente. E eu sempre digo, quem se lembra da palavra feitura? Vocês que são aí. O que significa no grego a palavra feitura? Qual é a palavra aí? Pois somos feitura sua. Lembra que eu tenho falado isso exaustivamente aqui? De onde vem a palavra o quê? Ópera. No italiano é ópera. Se você ler esse texto na tradução italiana, pois somos uma ópera sua. E aí, mas peraí, mas uma palavra, qual palavra que Paulo usou no grego? É a palavra feitura, é a palavra poema. No grego, poema, de onde vem a palavra? Poema. Poema, de onde vem a palavra poema. Obra-prima. Nós somos a obra-prima da galeria de arte de Deus. Amém? Você já parou para pensar nisso? É linda Essa expressão, né? Poema. Nós somos uma obra-prima. Por isso que vocês são abençoados. Pode olhar para você e dizer, eu sou uma obra-prima. Júlia? Aleluia. Júlia, você é uma obra-prima do Senhor. Eu sou uma obra-prima do Senhor. Eu preciso me valorizar, porque Ele de antemão preparou. Eu sou um discípulo preparado de antemão pelo Senhor. 2.1. Pode mostrar aí, Diogo. Visão e a fé para a salvação, igual à graça. Então, Evangelho da Graça, você vai encontrar, não é? No Novo Testamento, Paulo expressando, Jesus também falando sobre o Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Evangelho da Graça é a regeneração, é a natureza de Cristo me transformando. Quando eu compreendo o Evangelho da Graça, a visão que eu tenho é a visão da iniciação de uma fé. A graça me introduz, me introjeta numa fé nova. Eu tenho acompanhado aqui um aluno, que é o Miguel. Eu tenho acompanhado o Miguel, parece que não, mas eu tenho certeza que o Miguel tem isso no coração. Algo está acontecendo, eu falava com a minha esposa, algo está acontecendo no coração do Miguel. O Miguel está começando a vislumbrar coisas que ele não conhecia. Isso está chamando, ninguém está fazendo isso. Ninguém está constrangendo o Miguel. Por que o Miguel está aqui espontaneamente? Porque algo está se revelando a ele, chama-se graça. É o Senhor chamando. Miguel, você é meu. Miguel, tem um projeto na sua vida. Miguel, eu tenho o melhor caminho para você. Não é preciso nós trabalharmos isso. Não existe mecanismo, amado. Não dá para, na visão de Deus, não dá para você criar clone seu na vida do seu irmão. Cada um tem uma experiência com Deus. E a graça nos chama. Como chamou Júlia, como chamou Sara, como chamou Felipe, como me chamou, como chamou os alunos, como chamou você. Deus trabalha em nós, como chamou Tatiana. Então o Evangelho da Graça é a natureza de Cristo entrando, introjectando em mim. 2.3. Torna-nos filhos de Deus. Torna-nos filhos de Deus para Cristo. Cristo.
Aleluia. Não tinha percebido. É o problema. É isso mesmo, desse jeito. É sim, nos torna coisa linda, hein? E Paulo está dizendo isso. Por que Paulo não se apresenta? Por que Paulo não já reivindica o seu apostolado? Porque Paulo começa a digerir, a desenvolver, a entender, a compreender. Paulo está ainda no nível do Evangelho da Graça. Visão da salvação posicional. É quando Deus me salva, Deus me salvou. Ele posicionou isso em mim. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ponto. Isso não vem de vós. Ponto. É dom de Deus. Ponto. Sou salvo. É a posição que Deus me colocou. E aí, Paulo acrescenta ainda em Efésios 2,10: pois somos feitura sua. É uma posição que nos fez uma nova vida, uma obra-prima. Ponto final. Criados em quem? Quem é o nosso molde? Criados em Cristo Jesus. E a palavra criados em é o sentido do gabarito. Ele é o nosso gabarito, ele é o nosso molde. O aluno de arte, quando vai fazer uma peça, ele cria primeiro uma peça, que vai fazer uma peça de gesso, ele cria um gabarito, não é isso? Põe a massa ali, e quando ele quebra aquele gabarito, daquilo que ele tinha no gabarito, ele transforma na sua peça de arte, na sua obra de arte. Assim é Deus trabalhando em nós. Ponto 3 aí, para encerrarmos. Agora quem vai ler a voz forte, poderosa, é a voz da Júlia. Ponto 3, Júlia. Visão e o Evangelho do Reino. Visão, viu? Visão e o Evangelho da Graça. Agora visão e o Evangelho do Reino. Qual então é a diferença entre o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino? Eles trabalham simultaneamente? Trabalham. Eles são o mesmo Evangelho? São. Eles estão juntos? Estão. Mas a aplicação deles é processualmente diferente. Se o Evangelho da Graça, a aplicação é posicional, no Evangelho do Reino, a aplicação é processual. O Evangelho do Reino é aquele Evangelho que vai nos salvando, que vai nos libertando, que vai a cada dia nos conquistando. A gente já é salvo, posicionalmente somos salvos, mas temos que... A palavra salvação, ela está no presente contínuo. Soteria, sóteros, no grego, significa eu sou salvo, estou sendo salvo. Eu já sou salvo, mas estou sendo salvo. Formar Cristo em nós. Por isso, amados, animem-se. Animem-se. Deus tem um projeto na vida de vocês. Vão passar luta, tribulação, angústia, diversidade. Vocês são muito jovens. A maior parte, vocês são jovens aqui. Eu me lembro quando me converti. Eu tive situações em que eu pensava que não ia vencer. Satanás assaltou a minha vida, a minha mente quis me enganar, emoções invadiram a minha alma. Eu pensei em desistir. Vivi em situações no corpo que eu achava que não ia vencer. Deus operou, Deus transformou. Deus está processando bênção na vida de vocês. Posso ouvir o amém? Amém. Deus está processando. Formar Cristo em nós. 3.2, Júlia. Para o mundo pregamos o Evangelho da Graça. Para o mundo pregamos o Evangelho da Graça. Vocês hoje cantaram aí, ao vivo. Fizeram uma capela, não é? Onde a igreja, onde a catedral foi o quê? O teto aí do tribunal. Pastor, gente ali estranhou, mas vocês estavam cantando lá, evangelizando. Vocês estavam fazendo o quê? Indiretamente pregando o Evangelho da Graça. Evangelho da Graça, não é para o mundo ouvir. Para os discípulos, o que estamos pregando aqui? O Evangelho do Reino. Já passamos pelo Evangelho da Graça. Estamos processando o Evangelho do Reino. Estamos reinando com Cristo em vida. Amém, amado? Amém. 3.4. Visão da salvação processual. Visão da salvação processual. Aleluia. Reinar. Quem lê em Apocalipse diz que reinarão com ele 1000 anos. Não veja literalidade nisso. 1000 anos de 1000 anos do calendário gregoriano. 1000 anos, né, dos 365 multiplicado vai chegar a 1000. Não é isso.
A linguagem do Novo Testamento e em Deus, 1000 anos é um número simbólico de significado eterno. Tempo de Deus. Às vezes as pessoas moldam as pessoas, amarram, colocam datas. Você sabe disso, muita gente profetizou data da vida de Jesus. Não vou dizer aqui denominação, não vou levantar bandeira, mas quando a gente, nos Estados Unidos tem umas loucuras lá de vez em quando, aparece um profeta lá, porque Deus agora, hoje é o dia marcado, vai todo mundo lá de branco, botam bandeira, faz aquela presepada, aquela presepada toda, aí de repente passa cometa, passa caminhão, passa gente, passa o tempo, e ficam lá esperando e nada acontece. Deus não trabalha assim. O tempo de Deus é diferente. Quero desafiar você, discípulo que está me assistindo, vocês que estão aqui na presencial, leiam. Se vocês quiserem a ajuda do pastor Morano, eu empresto para vocês livro de física quântica, espaço-tempo, entendendo a textura do universo. Eu gosto de ver isso. O universo é maleável, amados. Tempo e espaço hoje é relativo. Está sendo provado que não existe questão. O universo, então, ele está em extensão, ele está expandindo. Deus, meu pai trabalha até hoje, eu também. Será que Deus vai ficar preso a 1000 anos? Meu pai para pensar, raciocínio lógico, claro, meu raciocínio lógico e claro, de crente inteligente. Meu pai trabalha até hoje, eu também. Se esperar 1000 anos, eu já tinha passado 1000 anos para Deus, 2 segundinhos aí de serviço, né? Então, meus amados, vamos ficar na visão do Senhor. Amém? Amém. Está liberado a aula de hoje. Falei que ia ser rápido, objetivo e abençoado. E você? Continue firme. Porque visão tem algumas observações importantes. É revelação do Senhor que se cumpre. Ela acontece na dimensão do Evangelho da Graça e ela se processa na dimensão do Evangelho do Reino. Simples assim. E olha, não fica datando coisas, não fica pensando em que Deus está atrelado a tempo e espaço. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Alunos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, que a sala até bateu palma.